Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula do mini curso de Arduino. Hoje, que deve ser a última aula de conteúdo. Eu estou até um pouco deprimido, eu confesso um pouco que eu estava gostando muito de gravar essas aulas. Não vai ser a última aula do mini curso, porque eu ainda pretendo ir soltando com o passar do tempo. Principalmente dependendo da demanda, essas aulas elas vão ser postadas no YouTube e no Moodle para quem for aluno da UFPA. E tem alguns componentes que eu queria abordar com vocês, tipo o sensor de distância, o RGB, o RGB. Quem sabe tem até um exercício sobre ele hoje nessa aula. Não sei, vou deixar o mistério no ar. Mas tem muitos exemplos bacanas, dá pra gente viajar muito com o Arduino, mesmo com só essas ferramentas básicas que a gente aprendeu, dá pra gente fazer bastante coisa com o Arduino e muita coisa legal que estimula a gente a pensar como um programador, como, enfim, operar na eletrônica. Dá pra fazer ainda muita coisa bacana com o Arduino. Mas bom, sem muita enrolação, vamos começar a nossa aula que a gente vai falar sobre funções. Mas antes da gente falar sobre funções, tem um operador que eu acabei não falando dele na última aula, mas eu considero ele importante. Então eu vou falar rapidinho aqui sobre ele, que é o operador da desigualdade. Os operadores que a gente aprendeu na última aula foram maior, então a gente poderia escrever algo como A maior que B, digamos, ou A menor que B. Quando a gente queria comparar dois valores, a gente escrevia A, dois sinais de igualdade e escrevia o valor, por exemplo, 10. Ou poderia ser até uma variável aqui, tipo B também. E existe um outro operador lógico, que é o da desigualdade, que a gente escreve assim: A diferente ou igual a B. Isso aqui serve para a gente ver se algo é diferente de outro, né? Vamos usar aqui um exemplo rapidinho, só antes da gente começar a aula. Eu vou declarar uma variável aqui, int a, não vou atribuir nenhum valor a ela ainda e vamos colocar algumas condições aqui. Bora lá, serial.begin 9600. Agora a gente vem aqui, coloca o if, abre fecha chaves e aqui dentro bora colocar o seguinte: se a for diferente de zero, a gente vai printar a seguinte mensagem na tela: serial.print. Eu vou printar uma mensagem bem simples mesmo, a menos criativa possível. Eu vou printar diferente de zero, ok? E caso contrário, vamos printar a mensagem que serial.print, a gente vai printar que a é igual a zero, né? A igual a zero. Então vamos apagar isso aqui, vamos iniciar a simulação. Não atribui nenhum valor a. Ele só jogou um valor aleatório. Vamos dizer primeiro que A é igual a 2. Como 2 é diferente de zero, então a mensagem que vai ser colocada no monitor serial vai ser A é diferente de zero. Vamos iniciar a simulação. E aqui, A é diferente de zero. E caso A fosse igual a zero, não vai satisfazer a condição que está dentro do if. Então a mensagem que vai ser imprimida na tela vai ser essa aqui. Então, vamos lá, iniciando a simulação e A é igual a zero. É só esse comando lógico aqui que eu esqueci de falar sobre ele na última aula, mas ele é importante. Bom, vamos começar a falar sobre funções. Eu queria dizer para vocês, primeiramente, que vocês lidam com funções desde a segunda aula do nosso curso, já que a void setup e a void loop nada mais são do que funções, só que elas são funções que fazem parte do cabeçalho da linguagem de Arduino, mas a gente pode criar as nossas próprias funções. E as funções, assim como as variáveis, elas vão ter um tipo e um nome. Então, tipos de funções. Pode ser uma função do tipo void, pode ser uma função do tipo int, pode ser uma função do tipo float. E Caio, que diferença isso vai fazer? Bom, o tipo da função nada mais vai ser do que uma possível variável que ela vai retornar no final. Caio, como assim? Vamos por partes. Vou escrever aqui teste.
assim que declara uma função. A gente dá um nome para ela, abre parênteses, abre chaves e aqui dentro a gente escreve o que quiser dentro dela. Vamos começar com uma função bem simples, vamos fazer uma mensagem na tela, serial.print, vírgula, abre e fecha aspas e vou escrever aqui hello world, ok? Aquela frase bem clichê. Então tá aqui a nossa primeira função. Como ela é uma função do tipo void, essas aqui também são funções do tipo void, elas não precisam retornar nenhum tipo de valor, porque elas são do tipo void. Se elas fossem do tipo inteira, elas obrigatoriamente teriam que retornar algum valor. Mas como a gente quer só imprimir uma mensagem na tela, a gente não precisa retornar nenhum valor. Logo, logo vai ficar mais claro o que eu quero dizer com esse retornar algum valor. Vou trocar aqui de int para void e vamos aprender como é que a gente chama uma função. Vamos vir aqui na void setup. Para chamar a função, basta a gente escrever o nome dela. Teste, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. E vocês vão ver que o código vai vir aqui na setup, vai executar uma vez ela e como ele vai executar uma vez a setup, ele vai vir aqui, vai abrir a função e vai ver que existe essa mensagem aqui para ele imprimir. Então, iniciar a simulação. E aqui, hello world, ok? E claro, a gente pode colocar mais coisas dentro da função. Um exemplo de algo que a gente pode fazer é colocar argumentos. Caio, como assim argumentos? A gente pode vir bem aqui, declarar, por exemplo, int a e int b. Isso aqui vão ser argumentos que a função vai aceitar. Sim, Caio, mas tu ainda não explicou o que são argumentos. Bom, vamos supor o seguinte. Vamos criar uma variável. Como eu estou criando uma variável dentro da função, ela só vai existir aqui dentro. Essa variável que eu chamei de C, ela só vai fazer sentido aqui dentro da função, ok? Ela é o que a gente chama de variável local. Vamos dizer que C é igual a mais B, por exemplo. Mas, Caio, tu não atribuiu nenhum valor a A e nem B ainda. Não precisa. Essa aqui é uma das graças da função. Como eu falei que essa função, a partir de agora, ela vai receber argumentos, então a gente tem que vir bem aqui e escrever os argumentos que vão entrar nela. Por exemplo, 2 e 3. Então o que é que vai acontecer? Os argumentos, quando o código for lido aqui, ele vai atribuir 2 ao A e 3 ao B. Quando a gente executar essa função, vamos colocar aqui, vamos pedir para ela imprimir o valor do C, serial.print, abre e fecha parênteses e vou colocar o C aqui dentro. Quando a gente colocar para simular, o que é que vai acontecer? Ele vai só imprimir o valor dessa soma. Mas reparem o que foi que aconteceu. A função teste pegou esses dois parâmetros, o parâmetro 2 e o parâmetro 3. Eu disse que o C seria igual a A mais B, nesse caso vai ser 2 mais 3. E ele printou aqui no monitor serial o valor da variável C. Se eu mudar os parâmetros, eu vou mudar o valor de C, logo eu vou mudar o valor que vai ser imprimido. Então, se eu vier aqui e escrever 10, por exemplo, ele vai vir aqui, vai atribuir 10 ao A, 3 ao B, e C vai ser igual, então, a 10 mais o 3, que é o B. Então, o valor printado agora vai ser o 13. Ok? Outra funcionalidade legal das funções é justamente aquele que eu mencionei antes, que é o de retornar valores. Então, para eu mostrar para vocês como é que isso funciona, vamos trocar o tipo dessa função aqui, vamos declarar ela como uma função do tipo inteira. Então o nome dela agora vai ser intTest. E em vez dela printar o C, eu vou pedir para ela retornar o C. Return C. Ok? Caio, como é que isso vai funcionar? Vou mostrar para vocês. Vamos vir aqui, vamos declarar uma variável que eu vou chamar de auxi, de auxiliar, que é inicialmente igual a 0. Bom, o que vai acontecer é o seguinte, a gente pode vir bem aqui agora na void setup e a gente declara que auxi vai ser igual a teste. Aí eu tenho que colocar os parâmetros aqui dentro dos parênteses. Lembre-se, o int A e o int B. Nesse caso aqui eu vou colocar, por exemplo, o 3 e o 4. Vou colocar 3 e o 4. Então, o 3 vai ser endereçado ao parâmetro int A
e o 4 vai ser endereçado ao parâmetro int b. E a gente vai colocar o seguinte. Vamos analisar aqui o que é que vai acontecer. O código vai vir aqui na setup, ele vai ver que auxiliar chama uma função. E aí ele vai abrir para ver o que é que essa função faz. Então ele vem, ele vai atribuir o valor 3 ao int a, o valor 4 ao int b. Ele vê que eu declarei uma variável local chamada int c e que c vai ser a mais b. Então c vai ser igual a 3 mais 4, que vai ser 7. E eu peço para ele retornar o valor de c. Como nesse caso z vale 7, o valor que ele vai retornar para auxiliar vai ser o 7. Então se a gente vier agora aqui embaixo e pedir para ele printar o auxiliar, seria o print. Deixa eu apagar aqui o monitor serial que tem os números. Seria o print. Se eu pedir para ele printar o C, ele vai printar o valor. Se eu pedir para ele printar o auxiliar, o que ele vai pedir o que ele vai printar é o valor do C aqui, porque eu mandei ele retornar o C para a variável auxiliar. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Iniciar a simulação. Vamos esperar um pouquinho. Mas vocês vão ver que está aqui. Imprimiu o 7. Olha só. Então a gente consegue, através de uma função, retornar um valor a alguma variável. E isso é muito útil quando a gente não quer que essa função só realize alguns comandos e depois ela não tenha mais relevância no código, por assim dizer. Porque do jeito que a gente fez anteriormente, a função ela era executada, mas depois ela não era tão importante no decorrer do código. Aqui seria que se, por exemplo, a gente quisesse fazer um cálculo enorme e a gente vai ter que fazer esse cálculo muitas vezes, aí vale a pena a gente criar uma função só para realizar esse cálculo, e toda vez que a gente precisar realizar esse cálculo, a gente chama ela e retorna o valor a alguma variável que seja do nosso interesse, que no nosso caso aqui foi a variável auxiliar. Eu vou dar um exemplo de um uso agora de função, eu vou elaborar um problema aqui com o LED RGB, que eu acho que eu prometi isso numa das aulas que eu ia falar sobre ele, então vamos lá, vou cumprir a nossa promessa de campanha aqui. Para primeiramente entender como é que o RGB funciona, vamos apagar esse código aqui, vamos tirar essa função, apagar o serial e vamos lá pegar o RGB. Vou escrever aqui RGB, vou pegar ele aqui. O RGB, ele basicamente consegue fazer cores. As principais vão ser o vermelho, red, o azul, blue, e o verde, que é o green, por isso o nome é RGB. E aqui vai ser o cátodo dele, que vai ser basicamente o que a gente vai enviar para o Terra. Vou até puxar logo um fiozinho aqui e vou mandar isso aqui para o Terra. Vou aqui 220. Só que é claro, por exemplo, com essas cores básicas aqui, vermelho, azul e o verde, a gente consegue fazer que cor a gente quiser com a mistura delas. Eu procurei na internet, eu não consegui achar uma tabela grande de cores, porque dá para fazer muitas cores. Infelizmente eu não consegui achar uma que mostra uma grande variedade de cores, mas eu achei esse aqui que mostra algumas interessantes. Mostra o vermelho, o verde e o azul, que vão ser os básicos, mas também mostra o branco, o amarelo, o magenta e o ciano. E a gente vai tentar reproduzir essas cores, mas vamos por parte. Vou abrir um código aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vou fazer da seguinte forma, vou pegar aqui, eu vou ligar cada uma dos terminais do RGB uma porta digital. Então vamos começar aqui ligando. Eu vou usar a cor correspondente. Então, como primeiro eu vou ligar no vermelho, eu vou usar aqui vermelho. Liguei aqui. O próximo é o azul, então eu vou puxar o 5 jumper azul até aquele terminal. Puxar aqui. E por fim vai ser o verde, então vamos puxar um jumper verde aqui da porta 8 e ligar lá no terminal do RGB que é correspondente ao verde. Ok, eu acredito que eu não esteja esquecendo de nada. Vamos fazer algumas simulações aqui para vocês entenderem como é que funciona. Eu vou declarar essas três portas. Então, int red, int blue, int green e ok. O vermelho é a porta 2, o azul é a porta 5
E o verde é a porta. Verde é a porta 8. Então, vem aqui, escrevemos 8. Vou declarar todas como porta de saída de dados. Então, remote. Red output. Vou copiar e colar para poupar tempo. Até porque eu acho que chega um ponto que se eu fizer repetido muito, eu acho que vocês ficam entediados, né? Porque eu já fiz isso aqui algumas vezes. Não sei, né? Talvez não. Vamos lá, vou mudar aqui para green. E tá. Agora que a gente fez isso, eu vou mandar uma cor de cada vez para vocês verem como é que vai funcionar a mudança de coloração dele. Vamos primeiro mandar um sinal alto da porta digital que vai ser correspondente ao vermelho. Então vamos vir aqui, vamos escrever red, vamos mandar um sinal alto, height. Red é vermelho. Então, quando a gente iniciar a simulação, o RGB ele vai ficar vermelho. Porque só daqui que está vindo um sinal alto e as outras não estão enviando nenhum sinal para ele. Se eu viesse aqui agora, vamos parar a simulação. Eu pego aqui e envio um sinal alto agora do blue, do terminal correspondente ao blue, que é o azul. Se eu iniciar a simulação, o RGB vai ficar azul. Ok? Isso inclusive é um experimento muito bonito se vocês fizerem na prática, porque, nossa, o RGB ele é muito bonito. Mas ok, tá aqui o LED ficou azul. E por fim, então, quando a gente enviar um sinal alto do verde, o RGB vai ficar verde. Green. Vamos enviar um sinal alto do verde. E aqui, LED ficou verde agora. Ok, aí o exercício que eu quero propor para vocês é o seguinte. Quero que vocês façam todas essas cores aqui. E eu quero que cada uma fique acesa por 2 segundos, por exemplo. Então acende o vermelho primeiro, aí o RGB fica vermelho, ele permanece vermelho por 2 segundos, aí ele troca, aí ele fica verde. Aí ele fica verde por 2 segundos, aí troca para o azul. Depois para o branco, depois para o amarelo, depois para o magenta, enfim para o ciano, e quando ele for trocar de novo, do ciano ele volta para o vermelho, tá? Para fechar o nosso ciclo, ele vai ficar rodando assim infinitamente. Então agora vamos, deixa eu só exemplificar para vocês como é que eu faço o magenta, por exemplo. Só para não deixar margem para dúvida. O magenta eu vou vir aqui, vou escrever digital, right. Eu vou ter que escrever 2 cores para o magenta, eu vou ter que mandar um sinal alto para 2 terminais. No caso do magenta eu vou ter que mandar um sinal alto para o terminal vermelho e para o terminal azul do RGB. Então vou ter que mandar um sinal alto para cá e um sinal alto para cá para fazer a mistura das cores e assim a gente vai conseguir formar o magenta. Então vamos vir aqui. Digital right, vermelho e azul, né? Red, height, e aqui blue, height. Se eu colocar para iniciar a simulação, vocês vão ver que vai ficar a cor magenta, que é tipo um rosa, né? Aqui, magenta, ok? Então eu quero que vocês usem o auxílio dessa tabela de cores bem aqui, se vocês quiserem pausar o vídeo só para consultar ela, ou quem sabe anotar, bater uma foto. Eu quero que vocês usem essa tabela de cores para formar as cores. Depois vocês venham aqui e façam o RGB ficar de cada uma dessas cores por vez. Fica aceso primeiro o vermelho por 2 segundos, depois o verde por 2 segundos, azul, branco, amarelo, magenta e o ciano. Isso aqui é só porque a gente pode enviar também valores quebrados ao RGB, tá? Por isso que está 255. Mas como aqui nesse caso é só o valor máximo ou valor mínimo, você pode entender só o 255 como uma alta tensão e o 0 como uma baixa tensão. É porque a gente pode mandar valores intermediários para formar mais cores. Tipo nessa imagem aqui, ó, que ele manda 143 para, deve ter sido para o vermelho, aí ele manda 0 para o azul, para o verde e 255 para o azul. Entendeu? Dá para a gente mandar valores quebrados. Só que vamos tentar fazer isso aqui que é mais simples e enfim, ele é mais simples e tá mais intuitivo as cores, né? Está só alto ou baixo, não tá valores quebrados assim. Mas a gente pode tentar fazer um desses daqui a pouco, quem sabe. Ou talvez num exercício futuro. Eu vou conversar com você no final da aula e a gente acerta direitinho. Então vamos lá. Uma maneira que você poderia pensar de fazer sem o uso de funções seria você vir aqui, então bom,
A primeira cor vermelho, então o que é que eu vou vir fazer? Eu venho aqui, coloco o digital right. Eu vou vir agora, coloco um delay. Caio falou para eu colocar um delay de 2 segundos, então eu vou escrever 2000 milissegundos. Agora eu venho aqui, digital right de novo. Aí a próxima cor é o verde. É o verde. Então manda um sinal alto pro verde, digital right, green, height. Só que reparem que para ficar só verde, agora eu vou ter que apagar o vermelho. Então eu venho aqui embaixo, digital right. Agora apagar o vermelho. Só que vocês vão ver que isso aqui vai ficar um código bem grande, vai ficar umas e outras linhas. Eu acho que chutando, se eu fosse dar um palpite, deixa eu ver quantas cores são. 2, 3, 4, 5, 6. São 7 cores. Eu chuto que isso aqui vai beirar as 50 linhas. Mas não sei, se você quiser tentar fazer desse jeito. Só que existe um jeito mais eficiente, que é o jeito que eu vou fazer, que vai ser usando funções. E é interessante observar que nesse ponto do nosso estudo, a gente já consegue chegar em diferentes resoluções e resoluções mais curtas, resoluções mais longas. Isso que eu acho interessante na programação, porque não existe só uma maneira de você fazer uma coisa. Existem vários jeitos e alguns vão ser mais curtos, que eu gosto de chamar de mais eficientes, né, já que a gente vai ter que passar menos tempo escrevendo. E outros vão ser mais longos, eu acho muito bacana isso. Talvez, por exemplo, a resolução que eu vou fazer agora não seja a melhor, digamos. Talvez alguém aí que esteja me assistindo consiga fazer uma resolução ainda mais eficiente. Aí vai dar criatividade agora. Então vamos lá, eu vou criar uma função do tipo void, porque eu não vou precisar retornar nenhum valor para alguma variável. Talvez eu tenha até me expressado mal anteriormente quando eu falei que a void ela não vai ser relevante no restante do código. Ela vai. O que eu quero dizer é que ela não vai atribuir um valor a uma variável e essa variável vai ficar perambulando pelo código, sendo usada várias e várias vezes. Eu quis dizer que ela vai ser usada no momento e ela vai executar os comandos que tiver que executar. Só que depois ela não vai deixar o valor dela de lembrança para outra variável. Ela vai só chegar, executa os comandos dela e vai embora. Vamos dizer assim. Então eu vou criar uma função que eu vou chamar de RGB, até porque se ela não fosse importante, né, a gente não estaria fazendo ela. Então elas são importantes sim. Então vamos lá. RGB, eu vou criar 3 variáveis, int ver de vermelho, int azul e int verde. Tá, Caio, qual é a tua ideia? Bom, a minha ideia é a seguinte, vou entrar parâmetros aqui, deixa eu até escrever o primeiro comando que eu acho que vai deixar um pouquinho mais claro o que está acontecendo. Digital right. Aí eu vou colocar aqui, vou mandar red aqui para a porta 2, mande, bora lá, vou escrever red, e aqui eu vou escrever vermelho, porque qual é a minha ideia? Quando a gente vier aqui, a gente vai chamar a função, certo? Vai escrever assim, RGB, a gente vai chamar a função e vai escrever parâmetros, vai escrever um parâmetro aqui, vai colocar uma vírgula, vai escrever outro parâmetro, coloca outra vírgula, escreve um terceiro parâmetro, já que essa função obrigatoriamente tem que receber 3 parâmetros. Então qual é a minha ideia? Aqui dentro desses parâmetros a gente vai colocar só 1 ou 0. Então no primeiro caso aqui, por exemplo, poderia colocar 0, 0, que a primeira cor vai ser o vermelho, né? Aí o vermelho fica o quê? Fica uma alta tensão no vermelho e uma baixa tensão no verde e no azul. Então o que é que vai acontecer aqui? O 1 vai substituir o vermelho quando ele vier aqui os parâmetros. O 0 vai substituir o azul. E o 0 também vai substituir o verde. Então a gente escrevendo dessa forma aqui vai ficar, bora lá, para terminar de escrever. Digital right. Aí vem aqui e coloco blue. Coloca o valor que vai ir para o parâmetro que eu chamei de azul. Vem aqui por fim, coloco digital right. E escrevo green. E envio o valor que o parâmetro verde está recebendo. Então o que iria acontecer? O código ia vir aqui, ia mandar o 1 para o vermelho, o 0 para o azul e o 0 para o verde, e ia executar esses comandos aqui.
Percebo que agora esse comando aqui, que se eu quisesse fazer daquele jeito que eu falei, que é bem manual, que é beirar as 50 linhas, eu ia ter que fazer manualmente isso aqui várias e várias vezes. Assim não, assim eu fiz uma vez, aqui está feito, e agora eu vou só ficar chamando a minha função. Inclusive, como eu quero que cada cor fique acesa por 2 segundos, a gente pode colocar até o delay aqui dentro da própria função. Então vamos escrever aqui, delay, agora a gente coloca 2000 milissegundos, e agora a gente vai só ficar brincando de colocar parâmetro na função. Então vamos lá. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser para a primeira cor, que é o vermelho, alta tensão e uma baixa tensão no azul e no verde. A próxima cor é o verde, vai ser uma baixa tensão no vermelho, uma baixa tensão no azul e uma alta tensão no verde. Então a gente vem aqui e escreve RGB, abre e fecha parênteses e agora escreve os parâmetros. 0, 0 no azul e 1 no verde. Agora é só brincar. Vamos lá, qual é a próxima cor? A próxima cor é o azul. Então vai 0 em todos, menos no azul. No azul vai uma alta tensão. RGB, agora lá, 0, coloco uma alta tensão no azul e coloco de novo 0. Bora só ver como está ficando. Vamos ver se está funcionando já. Ou eu não estrago a surpresa. Não, vamos fazer rapidinho aqui, vai. Agora só para ver ele variando entre o vermelho e o vermelho, o verde e o azul. Só para a gente ter certeza de que está tudo certo e que não vai dar problema depois. Tá aqui, tá tudo ok. Vamos só escrever agora para o restante das cores. Então, a próxima cor é o branco. O branco vai ser tudo alto. Então a gente vem aqui e coloca RGB 1, 1, 1. Próxima cor vai ser pro amarelo. Então vamos lá, o amarelo vai ser uma alta tensão no vermelho e no verde. Então vamos escrever assim: RGB, alta tensão no vermelho, baixa tensão pro azul e alta tensão pro verde, ponto e vírgula. Próxima cor. Ah, não, isso aqui é o branco, né? O branco é uma alta tensão para todos. Ah, não. Perdão, já tinha sido o branco. O próximo era o amarelo, né? Esse aqui é o. Opa. Esse aqui é o do amarelo. Tá, depois do amarelo vai ser o magenta, que vai ser uma alta tensão no vermelho e uma alta tensão no azul. A gente vem aqui e coloca RGB e escreve os parâmetros. Alta tensão no vermelho, alta tensão no azul, baixa tensão no verde. E por fim, a última cor vai ser o ciano, que vai ser uma alta tensão no verde e no azul e uma baixa tensão no vermelho. Então, RGB, baixa tensão no vermelho, opa, baixa tensão no vermelho, alta tensão no azul e alta tensão no verde. E agora vamos ver a mágica acontecer. Vou iniciar a simulação. E aqui, vermelho, veio para o verde, veio para o azul, vai ficar branco agora, se não estiver enganado, amarelo, magenta, vai vir para o ciano agora, o ciano é muito bonito, inclusive no RGB real, e aí vai ficar esse ciclo infinito aqui. Então repare que a gente conseguiu fazer um código muito compacto escrevendo esses comandos aqui uma única vez, e depois a gente fica só chamando a função. Ficou bem mais prático do que se você tivesse que escrever várias vezes. Digital right, aí mande o sinal alto. Digital right, e mande o sinal baixo. Enfim, esse aqui foi um exemplo de uso de funções. Vamos para mais um agora. Bom, pessoal, como esse aqui deve ser o último exercício das aulas iniciais que vão ser lançadas no mini curso de Arduino, eu trouxe um desafio que eu vou tentar resolver de uma forma que vai abranger tudo que a gente viu no curso de um jeito só. Não vai dar para abranger tudo em termos de circuito, mas ele vai abranger tudo ou quase tudo, eu acredito, em termos de código. Eu vou ler aqui e vocês vão me acompanhando. Então, vamos lá. Crie um circuito com 4 LEDs e 2 botões. Um botão irá somar 1 a uma variável, que valerá 0 inicialmente, ou terá subtrair 1 dessa mesma variável. Se a variável em questão valer 0, os 4 LEDs devem permanecer apagados. Se a variável valer 1, um LED deve acender. Se valer 2, 2 LEDs devem acender e assim por diante. Então vamos lá primeiramente montar o nosso circuito, vamos colocar aqui os 4 LEDs. Como eu falei, eu quero tentar trazer tudo que a gente viu no mini curso, ao menos em termos de código. Tentar trazer tudo só nesse exercício aqui. Então eu acredito que ele
principalmente por esse último fator de eu tentar trazer tudo, eu acredito que ele vai ser um desafio bem desafiante, por assim dizer. Mas vamos lá tentar resolver aqui. Vamos começar na montagem do circuito. Eu peço esse aqui que você realmente tente fazer, que se você conseguir fazer esse exercício aqui, usando tudo que a gente viu ao longo do curso, é porque você realmente conseguiu absorver o que tinha para ser absorvido dele. Claro, a gente tinha um tempo limitado de horas, não tive assim um tempo tão extenso de ficar revisando com vocês, tendo aulas mesmo, tirando dúvidas, até porque as aulas eram gravadas, né? Mas eu espero que vocês tenham conseguido absorver o que tiver dado para absorver do curso de Arduino. Então vamos lá, vou terminar a montagem do nosso circuito aqui. E o pior que eu estou pensando aqui, só pelo fato de ter dois botões, já vai ter no mínimo quatro variáveis, né? Porque quem está ligado no esquema do botão sabe que ele. A gente vai ter que trabalhar com aquele lance de estado, né? Um estado vai ser o estado novo, outro vai ser o estado antigo. Se você não lembra, você vai ver já que eu vou fazer daqui a pouco. Só continuar a montagem aqui. Vamos colocar os quatro resistores de 220. Aqui, agora eu vou mandar tudo pro mesmo terra. Puxar um fio preto para cá. Puxar outro para cá. Vamos lá, eu não faço ideia de quantas linhas esse código vai levar. Vamos ver. Espero que você tenha conseguido fazer nesse momento. Você já tentou fazer, já conseguiu, e já está só vendo como é que vai ser a minha resolução. Talvez a sua seja até melhor que a minha, porque eu acho que eu já até citei isso em outra aula aqui, e é isso que fica bacana quando a gente chegar nesse ponto do curso. Tanto de qualquer linguagem de programação, quanto linguagem de. Quanto aqui, né? Que não deixa de ser uma linguagem de programação, mas também está muito no sentido da montagem. O que eu acho legal nessa parte do curso é que existem muitas formas de resolver o mesmo problema. Então talvez a resolução que eu vá achar aqui, a sua vai ser mais curta, ou vai ser mais longa, enfim. Fica muito mais subjetivo a maneira como as coisas são feitas. Então, vamos lá. Vou puxar um fio pra cá, outro pra cá. A gente ocupou toda a protoboard. Agora a gente puxa um resistor de 10K. 10K. Ok, vou copiar e colar. E tá bom, o circuito tá pronto. Não, falta puxar dois fios agora que vão sair do botão. Então, vamos lá, vamos puxar um fio verde daqui. Eu vou puxar ele lá para a porta 10. E daqui eu vou puxar um fio azul só para diferenciar quando vocês estiverem olhando, né, pro circuito. Puxar um fio lá e tentar não deixar ele em cima de outras coisas. Aqui, perfeito. Aqui no 12. Então, bom, vamos começar agora a montagem do nosso código. Eu vou deixar isso aqui por enquanto. Vamos ler a próxima etapa agora que o nosso circuito está montado. Bom, 4 LEDs, no botão irá somar. Vamos começar declarando esses LEDs, né? Eu vou fazer isso aqui de uma forma diferente dessa vez. Como são 4 LEDs iguais, bora fazer isso aqui. LED. Isso aqui é um vetor de 4 espaços, que eu vou declarar ele da seguinte forma. Aqui agora eu escrevo com você os valores que vão entrar no nosso vetor, que no nosso caso vão ser cada pino de saída. Então os valores que vão entrar vai ser o 12, o 4, o 6 e o 8. Vou escrever isso aqui. 2, 4, 6 e 8. Ah, ele está fazendo isso só para complicar? Não. Vai ter um motivo geral. Na verdade vai ter todos os motivos do mundo, vocês vão ver daqui a pouquinho. Todo o meu circuito, todo o meu código vai se basear nisso aqui. Então vamos lá, vamos declarar serial begin. 9600. Agora a gente declara o nosso for. Olha aí, você achou que fosse só ter em uma aula o laço for. Tá aqui ele aparecendo mais uma vez. Vamos lá, variável inicial int, que eu vou chamar de i, que ela vai ser inicialmente igual a 0. A condição de parada vai ser quando i for menor ou igual a 3. Caio, por que 3?
Caso você não esteja lembrando, um vetor ele vai ter 4 espaços esses, que vai ser o LED colchete 0, que vai ser o 2, LED colchete 1, que vai ser o 4, LED colchete 2, que vai ser o 6, e LED colchete 3, que vai ser o 8, tá? Então por isso que vai só até o 3, porque o espaço 4 ele não existe, é tipo LED colchete 4. E aqui dentro agora a gente vem e escreve pin, mode, aí a gente coloca aqui LED, e a gente coloca aqui I. Por que, Caio? Qual é a ideia? Bom, o laço for ele vai ficar se repetindo, né? Mais ou menos como uma loop faz. Então, I vai ser inicialmente igual a zero. Então, ele vai vir aqui, vai substituir esse I aqui de verdade, e vai declarar o quê? LED, espaço zero, como um pino de saída. Depois ele vai repetir. Agora I vai valer 1. Aí o que, é que ele vai fazer? LED, espaço 1, vai ser um pino de saída. Vai repetir de novo. LED, espaço 2, vai ser um pino de saída. E por fim, LED, espaço 3, vai ser também de saída. Vamos só declarar logo aqui a void loop, que a gente vai brincar também com ela já já. Então, bom, feito isso, vamos começar criando a lógica para o botão, né? Bom, a gente declarou 4 pinos digitais que vão ser pinos de saída para eles chegarem, enviarem informações aos LEDs, mas a gente ainda não criou pinos que vão receber os valores dos botões. Então, vamos fazer isso. Eu vou chamar um de som. Eu decidi chamar o da direita de somador, que vai ser o jumper verde aqui, ó, que está chegando lá no pino digital 10. Então ele vai ser igual a 10. Agora a gente vem aqui int sub, que vai ser o jumper azul, que está chegando lá no pino digital 12. A gente vem aqui agora aqui embaixo, declara eles como pinos digitais de entrada de dados. Então, pin mode, a gente coloca som input, vem aqui agora pin mode e coloca sub, input também. Agora vamos logo criar 4 variáveis, né? Cada botão vai receber 2 variáveis, que uma vai servir basicamente para a gente receber os valores novos, né? De que cada botão está enviando, e a outra vai servir para a gente comparar esse valor novo com o valor anterior da variável, né? Então vamos lá. Vamos criar o int all. Todas elas vão ser inicialmente iguais a zero, tá? Vamos criar também o antigo valor de aumentar. Agora a gente vem aqui que o int dim, de diminuir. E por fim a gente cria o int antigo dim, ok? Antigo valor de diminuir. Então vamos finalmente começar a vasculhar a void loop. A gente pode pegar aqui e escrever que dim vai ser igual a digital read. Eu quero que ele leia o quê? O valor que está vindo do botão de subtração, ou seja, o sub. E eu quero que o all, de aumentar, seja igual ao digital. Eu quero que ele leia o valor que está vindo do botão de somar. Então, read sum. Bom, pessoal, para o nosso último exercício aqui, como vai ser o exercício para meio que encerrar, pelo menos essas aulas que vão sair agora logo de cara, no mini curso de Arduino, eu decidi que eu vou fazer um exercício meio que recreativo, que vai ser o seguinte: eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de auxiliar, porque ela vai auxiliar a gente aqui na explicação que eu vou dar agora. Tem uma função que eu quero apresentar para vocês, que já é uma função que ela vem pronta dentro aqui da linguagem de Arduino, que é a função random, que ela vai servir basicamente para gerar um valor aleatório dentro de uma faixa de valores que é a gente que vai especificar. Então, se eu escrever, por exemplo, random 100, o que é que tu está dizendo com isso, Caio? Eu estou dizendo que eu quero que seja feito um sorteio com valores de 0 a 100 e que esses valores sejam atribuídos à variável que eu chamei de auxiliar. Então, vamos escrever aqui auxiliar para esses valores serem printados na tela para a gente. Vamos iniciar a simulação, vamos puxar o monitor serial. Vocês vão ver que vai começar a aparecer várias faixas de valores, ó, entre 0 e 100 todas. 23, 40, 92, 3, 27. Vai aparecer várias faixas de valores.
Eu poderia colocar outros valores além de 100. Poderia colocar, por exemplo, 500. Vou iniciar a simulação de novo e vocês vão ver agora que ele vai começar a sortear valores entre os 0 e 500. Ok, mas onde é que tu vai usar isso? Bom, é aí que entra o nosso RGB, que é a função que a gente já deixou pronta ali. Tá? Vou puxar aqui, vamos colocar RGB. A gente vem aqui e coloca o que? Random. E aí eu vou sortear valores entre 0 e 255. Por aquele motivo que eu falei, que a gente até acredito que já tenha discutido nessa aula, se a minha memória não estiver me traindo. Que o computador ele usa valores para representar cores entre 0 e 255, que dá um total de 256 possibilidades de tons de verde, azul e vermelho, o que dá para gerar é muita cor mesmo. Então, vamos escrever aqui 256 e mais uma vez random 256. Mas tá, Caio, para que é que tu tá fazendo isso? A ideia aqui é basicamente que ele fique gerando cores aleatórias aqui, né? E gera umas cores muito bonitas. Isso aqui é muito bonito, eu acho, ver o de verdade, que o Tinkercad eu acho que ele não consegue captar como fica bonito o RGB quando a gente faz essa mudança de cores. Gera umas cores bem legais mesmo. Eu vou dar um tempinho aqui de 500 milissegundos para a gente poder ver essa transição de cores. Então vamos lá, eu vou iniciar a simulação. E ele vai começar a aparecer várias cores. Vocês vão ver que vai alterar, tá? A gente tá dando o azar aqui, ele tá aparecendo só como se fosse só uma cor, mas daqui a pouco vai. Vocês vão ver que vai mudar a faixa de cores. Tá aí, mudou. Dele que eu tô mentindo. E, bom, pessoal, com esse exercício eu encerro esse nosso ciclo de aulas. O nosso minicurso ele se propôs a ser um minicurso introdutório, a gente trouxe funções básicas que vocês vão ver por aí quando estiverem trabalhando com a linguagem de Arduino. Se vocês pararem para pesquisar mais a fundo, vocês vão ver muita coisa, que tem muita coisa para ver, dá para fazer uma infinidade de coisas. O nosso objetivo era dar pelo menos essa arrancada inicial em vocês. O que eu combinei com o ministrante dos outros minicursos, até o momento ofertado pelo PET de Elétrica, foi que a gente vai fazer algumas reuniões mensais, alguns encontros mensais, ou quem sabe até 2 vezes no mês, para a gente tirar dúvidas de vocês podem propor exercícios. Se vocês forem ver, eu tentei, pelo menos ao máximo, não aloprar muito nas questões que eu passei aqui com vocês. Mas se vocês quiserem passar questões alopradas, eu pretendo até, quem sabe, trazer questões mesmo mais com códigos mais difíceis, circuitos mais elaborados. A gente pode começar a tentar fazer. Então a gente vai fazer essas reuniões por meio do Meet, muito possivelmente. Essas aulas elas vão ser postadas no YouTube e na plataforma do Moodle. Então quem for aluno da UFPA vai ter acesso direto a essas aulas do mini curso. E é basicamente isso. Vocês podem deixar os comentários de acordo com o que vocês querem que a gente traga aqui, que na medida do possível eu posso ir tentando trazer. Prometo que vai sair várias aulas, porque eu não sei como vai ser a demanda, mas sempre que eu ver algo que eu achar interessante, eu posso tentar trazer aqui para vocês. Eu gostei bastante de gravar as aulas, eu espero que vocês tenham aproveitado esse tempo aqui que a gente teve. Foi um tempo curto, mas eu espero que vocês tenham gostado tanto do assunto como de ver minhas explicações. E, enfim, eu espero que vocês tenham conseguido absorver bastante o que esse curso tinha para entregar. É isso, pessoal. A gente se vê por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.